Vamos dar início à nossa aula, nessa quarta aula sobre a verdadeira devoção, iniciando com a breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos concluir hoje com essa aula os três últimos capítulos, do Tratado da Verdadeira Devoção, que vai aí, nos direcionando, cada vez mais a um melhor entendimento da devoção à Virgem Maria. Então, no capítulo No capítulo 6, São Luís ele vai falar sobre três figuras bem interessantes. Ele vai fazer essa relação, com essa imagem mariológica, que aí de Rebeca, ele vai usar, a imagem também, de Esaú e Jacó. Então, é interessante, que na Mariologia, a figura de Rebeca, é uma figura mariológica, onde ali, nós temos, como que aquela, que é a intercessora, do primogênito, ou do seu filho, não primogênito, porque é claro que aqui, no nascimento, Esaú e Jacó eram gêmeos, e Esaú, sai primeiro ali, do ventre de Rebeca, e Jacó, sai como que preso, pelo calcanhar do seu irmão, Então aí, é difícil entender, como que se dá essa primogenitura, nesse sentido onde os dois ali, são gêmeos e eles nascem, como que garrados, nascem juntos, Claro, Esaú primeiro e assim, pela lei lá, de Israel, recebeu a primogenitura. E Jacó, que era, aquele ali, a gente pode dizer, aquele que era mais achegado a Rebeca, que era o mais, podemos dizer assim, o mais caseiro, digamos assim, E é interessante, que a figura de Rebeca, é essa figura que remete à Virgem Maria, justamente, porque é aquela que cuida, da casa, é aquela que ali também nós podemos dizer que é o seio, que gera aquele patriarca do povo eleito das 12 tribos, de Israel, que vem ali dos filhos de Jacó. E aí nós vamos percebendo, também, como que as coisas, vão acontecendo também, diante daquilo que era a própria história de Israel. E São Luís ele vai usar, essas imagens aqui para nos mostrar, nos ensinar algumas coisas importantes, Claro que a gente não vai se debruçar muito sobre o tratado, porque ele vai contando ali, sobre a história, sobre cada uma dessas figuras. A gente vai pegar justamente aquilo que ele fala sobre cada uma dessas figuras, E ele vai dizer, claro, a figura de Rebeca, que remete à Virgem Maria, a figura, de Esaú, e ele vai usar uma palavra, ele vai falar que é a figura dos réprobos. Quem são os réprobos? Os réprobos são aqueles, que, segundo a tradução, o significado dessa palavra, ali, remete, principalmente no meio, religioso, do povo antigo, que são aqueles malvados ou então os condenados, por Deus, Então são aqueles que estão apartados ali, da graça divina, Depois a figura de Jacó, que são os predestinados. E aqui, nós precisamos entender bem, essa ideia de predestinados, uma vez que esse termo gerou na antiguidade muita confusão,
porque assim, né, essa ideia de predestinado, né, quem usava muito isso era João Calvino, né, dizendo, né, que algumas pessoas estão predestinadas ao céu, à salvação, e outras estão predestinadas à condenação, ao inferno, né? Isso aqui é um grande erro, né, teológico, né, principalmente diante daquilo que é, né, a própria obra salvífica de Cristo, né? É claro que Cristo morreu por todos e, é claro, só recebem aquilo que são as graças, né, da redenção, aqueles que aceitam essa graça, né? Mas só que a gente precisa entender muito bem esse termo predestinados, porque esse termo predestinados, São Luís ele está usando segundo o entendimento de Santo Agostinho, né, que se remete, né, à vocação universal à santidade. Então é muito importante, né, quando a gente percebe, quando a gente encontra esse termo, né, predestinados no tratado, ele está querendo justamente falar isso, né, aqueles que estão no caminho da santidade, no caminho da salvação, no caminho da vida eterna. É aqueles que estão, foram, né, diante daquilo que é a obra salvífica de Cristo, né, foram reconduzidos. Foram predestinados ali, né, àquilo que é, né, a própria obra de salvação, né? Por quê? Porque no coração de todo ser humano já tem esse grande anseio, né, de plenitude, esse grande anseio de felicidade, esse grande anseio de eternidade, que é isso, né? No coração do homem, né, o homem já está predestinado, né? Ele já está ali, né, como que a gente pode dizer assim, ansioso, né, por aquilo que é a sua própria plenitude, a plenitude eterna, né, que acontecerá no fim dos tempos. E isso se, é claro, né, nessa terra, né, caminharmos no caminho de santidade, onde esse caminho de santidade ele vai sim, né, nos direcionando cada vez mais à vida eterna, né? E é claro, né, os réprobos eles estão, né, ali, né, caminhando para a condenação eterna, né? Então São Luís ele vai deixar bem claro isso, né? E ele vai trazer, né, algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro ele vai falar dos réprobos, onde ele vai trazer ali, né, vai trazer cinco vícios dos réprobos, né? Então isso é bem interessante também. E aí ele vai falar, né, sobre 5 vícios, né, dos réprobos. Isso é uma coisa que também nos ajuda, né, a refletir até sobre nós mesmos, né? Então, assim, o primeiro vício dos réprobos, né, é o quê, né? Confiar nas próprias forças. Os réprobos confiam na própria força. Então, nós vemos, né, como que se alguma dessas coisas se manifestam em nós, né, nós podemos estar, né, perdendo o caminho da salvação, né, porque a nossa confiança precisa estar em Deus. Depois, né, os réprobos eles não possuem vida interior. Não possuem vida interior. Às vezes eles até externamente aparentam ter, né, uma vida interior, mas interiormente, né, realmente eles não possuem, né, essa capacidade de ansiar, né, por estar na presença de Deus, porque a vida interior, ela justamente ela realiza esse grande efeito na nossa vida, né, onde nós sentimos o desejo, né, não por estar junto de pessoas, não por estar em algum ambiente, mas a gente sente, né, um anseio no nosso coração, né, de estar na presença de Deus, né, de dedicar tempo a Deus. Se nosso interior, né, se na nossa vida nós não sentimos esse desejo de dedicar tempo a Deus, de gastar tempo com Deus, pode ser sinal que nós estamos sendo esses réprobos, né, que estamos caminhando em outro caminho e não no caminho da salvação. Depois, né, o terceiro vício são indiferentes à Mãe de Deus, né? Indiferentes
indiferentes a Maria. Então aqui nós vemos, né, por que essa indiferença, né? Indiferença é interessante esse termo, indiferença, por quê, né? Porque são aquelas pessoas que não dão a verdadeira importância, né, à figura da Virgem Maria. Eles são indiferentes, né? Assim, não tem, né, podemos dizer assim, esse apego, né, em Maria, né, como mãe do Senhor, né, e nossa mãe também, né? Então eles não têm, né, devoções, né, marianas, né? Como disse, né, eles podem até fazer a consagração, podem até usar algum sinal externo, mas eles na verdade não se dedicam, né, àquilo que é, né, a devoção à Virgem Maria, né, ao respeito, né, ali, né, ao carinho, né, à Virgem Maria. Eles são indiferentes, né? E essa indiferença, ela se manifesta principalmente quando nós, por exemplo, né, deixamos de rezar um terço, deixamos de fazer a nossa devoção, deixamos a nossa oração e nós não sentimos dor nenhuma enquanto a isso, né? Então, assim, quando nós não sentimos, né, pesar nenhum, dor nenhuma em não fazer alguma prática espiritual, e principalmente aquelas vinculadas, né, à Virgem Maria, isso é um mau sinal, pode ser um sinal de indiferença. Depois, né, o quarto vício, são dados aos próprios vícios e facilmente trocam a salvação pelos próprios prazeres, né? Isso aqui, infelizmente, né, é muito comum, né, acontecer, né? Trocar a salvação por prazeres. Então nós vemos, né, por exemplo, a pessoa, né, que podendo, né, estar em comunhão com Deus, assim, né, ela troca essa comunhão com Deus, ela troca a salvação porque, né, por um prazer, né, carnal, por um prazer, né, social, sei lá, né, algum tipo relacional ou algum prazer nesse sentido, né, assim, né? Então, assim, né, o pecado é justamente isso, né? O pecado, o vício, né? O que você troca a salvação, o bem maior, por um bem passageiro, né? Terreno, né? Então, isso também, né, é um sinal, né, daqueles que ainda não caminham, né, no caminho aí, de salvação, no caminho de santidade, porque trocam fácil a salvação pelos próprios prazeres. Depois, o quinto vício, né, ou em segredo ou às claras, perseguem os predestinados, né? Perseguem aqueles que seguem o verdadeiro caminho e, é claro, né, fazem e têm as suas práticas espirituais ou suas práticas marianas, né? Então essas pessoas, elas perseguem por quê, né? Porque elas criticam, elas vão falando mal, elas vão condenando, dizendo que o outro, né, é idólatra, ou então está dando mais, né, louvor à Virgem Maria do que a Deus, ou então vai ali, né, fazendo essas críticas depreciativas, né? Então, né, eles são, né, assim, né, eles são críticos. Depreciativos. Então nós vemos aí, né, esses vícios, né, que infelizmente são muito comuns, né, e nós precisamos sempre ter cuidado porque todos nós, né, pelo pecado, pela concupiscência, todos nós estamos aí, né, numa linha tênue, né, para cair, né, nenhuma dessas coisas aqui, né? E nós precisamos sempre, né, estar aí, né, cuidando, olhando para essas coisas, para que a gente possa se afastar, né, dessas más condutas, para que a gente possa, né, adquirir, né, as virtudes necessárias, né? E aí, é claro, né, São Luís, e primeiro ele fala, né, dos vícios, depois ele vai falar, né, como nós vamos ver agora, ali, né, dos predestinados, ele vai falar das virtudes dos predestinados. E é importante também, né, a virtude dos predestinados, que também são 5.
também são 5, né? Então, assim, né, em contraponto com os vícios, né, dos réprobos, então São Luís ele vai colocar ali, né, que os predestinados, a primeira virtude dos predestinados é o quê, né? A vida interior. Por que a vida interior, né? Porque é a unidade com Deus, né? É esse crescimento de intimidade com Deus. Porque na intimidade com Deus tudo mais cresce, né? A nossa vida de oração, a nossa busca de virtude, nós adquirimos um equilíbrio, né, na nossa vida, né? Principalmente entre a vida ativa e a vida contemplativa, né? A gente tem, né, aí esse equilíbrio, né? Porque não adianta, né, aquela coisa, né? Não adianta só ter fé, né, e manifestar essa fé com altas contemplações, ou então, né, com muita oração e deixar, né, de trabalhar, né, deixar de servir o próximo, né? Então, assim, a vida interior ela nos dá, né, essa grande graça, né? Se a gente olhar, né, até aquelas pessoas que se consagram, né, a uma vida contemplativa, se nós olharmos como que é uma vida contemplativa, por exemplo, no mosteiro beneditino, ou então no mosteiro de Clarissas, ou então no mosteiro carmelita, a gente vai ver que é uma vida contemplativa. Por quê, né? Porque eles prezam o silêncio, a contemplação diante da sua atividade, né? Da sua ação. Então isso é muito importante também na nossa vida, né? Vida contemplativa não é só ficar, né, sentado ou então, né, viajando em coisas, né, intelectuais ou abstratas, né? Na verdade, a contemplação ela se dá o quê? No nosso cotidiano. Então, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente vai tendo contato com as coisas do nosso dia a dia, mais essas coisas vão nos dando oportunidade de contemplar a riqueza, né, da criação de Deus, né? Então, é muito importante. A primeira virtude é, sim, a vida interior, né? Depois, né, a segunda virtude é o amor a Maria. O amor a Maria, né? Como mãe. Então, assim, né, aí é o quarto mandamento da lei de Deus, né? É esse amar a Virgem Maria, né, como a nossa própria mãe. Então, essa também, né? Por quê? Porque aí, assim, né, como nós vemos, né, essa importância da mãe de Maria, né, como mãe de Jesus Cristo, né, para a história da salvação, nós vemos também, né, como que como nos tornamos outros Cristos, né, então nós recebemos, né, por herança essa maternidade também, né, essa maternidade adotiva, né? Então essa é uma grande virtude, né, onde nós vamos ali, né, crescendo nesse dialogar, né, crescendo nesse convívio, né, com Maria como a nossa própria mãe. Depois, né, a terceira virtude são submissos e obedientes a Maria, né? E aqui nós temos, né, a gente precisa entender muito bem isso, né? Submissão e obediência. O que significa isso, né? Quando a gente olha esse termo aqui, né, submissão, parece assim, um termo muito pesado, né? Mas na verdade o que quer dizer isso, né? Quando a gente fala de submissão e obediência à Virgem Maria, a gente tem em vista justamente o que, né? Como Maria faz sempre a vontade de Deus, a vontade de Maria é a vontade de Deus nela. E é claro, né? Quando nós somos submissos e obedientes à Virgem Maria, nós estamos sendo submissos nada mais nada menos do que a própria vontade de Deus, ao qual ela mesma se consagrou. E aí quando nós somos, né, nós entendemos isso, né, de sermos submissos e obedientes à Virgem Maria, isso quer dizer, né, justamente isso, né, de fazer a vontade de Deus, né? Depois, né, e é claro, né, essa é uma virtude, né, que a submissão está dentro da obediência, né, que é o conselho evangélico, né, para os religiosos, né, aí também, né, um voto, né, de obediência. Então isso aqui é importantíssimo, né, porque pela desobediência o ser humano foi expulso do paraíso e só pela obediência ele voltará, né, novamente para o paraíso, né? Por quê, né? Porque é a obediência que é a escada de volta aí para realmente, né, para a vida eterna, para a união plena com Deus. E naturalmente, quando nós somos obedientes nessa terra, nós diante dessa união com a vontade divina,
nós já vamos como que participando desse mistério, né, dessa experiência da glória futura, né, dessa união divina futura. A quarta virtude, né, eles têm, né, grande confiança na bondade, né? Então, assim, a quarta é a confiança na bondade e no poder da Virgem Maria, né? E é claro, né, como dizia também, né, na bondade, né, é mais fácil de entender, e no poder da Virgem Maria, justamente porque em Maria se manifesta o poder de Deus, né? É claro, né, não na sua onipotência, né? É claro, assim, né, Maria não dispensa isso, né, assim, porque não é Deus, né, mas assim, né, nela assim, é derramada as graças, né, aí há uma graça transbordante, onde essa graça de Deus, né, esse grande poder de Deus toca a cada um de nós, né, aí por essas graças que vêm, né, através da Virgem Maria a cada um de nós, né, como nós temos lá, né, a própria aparição, né, de Nossa Senhora das Graças, que vai ali, né, como que também, né, nos chamando a atenção isso, né? Ela derrama as graças, né, essa onipotência de Deus em nós, né, e é claro, né, cada um recebe aquilo que está preparado para receber também. Então, nós precisamos ter essa confiança que tem a ver também, né, com essa filiação, né, essa confiança filial, é justamente isso, né, de entregar nas mãos de Maria, né, as nossas causas, e ter certeza, né, que ela olha, né, ter convicção e certeza que ela olha e, claro, nos ampara diante, né, de todas as circunstâncias da nossa vida, né. Depois, a quinta virtude, né, mantém-se no caminho da Virgem Maria, imitando suas virtudes e sua entrega, né. Então, assim, né, imitar virtudes e entrega. Então aqui é importante, né, porque, né, as virtudes, né, que se manifestam em Maria, principalmente a virtude da humildade, né, que é muito importante, né, também, né, que é a base, né, pode dizer, como os santos também vão dizer, né, que é a porta de entrada de todas as virtudes, né, que é a humildade, né? Depois, né, a entrega de Maria também, né, esse dar-se totalmente a Deus, né, e dar tudo que tem a Deus, né, e é claro, né, até o seu próprio filho, né, para que se realizasse, né, a grande obra, né, de salvação. E tudo isso, né, imitar essa entrega, justamente a gente só consegue entender essa entrega através do amor, né? Porque se a gente não cresce, né, no amor a Deus, a gente nunca vai conseguir se entregar cada vez mais a Deus, né? Porque essa entrega, ela precisa ser o quê? Sempre uma correspondência ao amor de Deus, né? Então, nós vemos aí, né, como que aí essas 5 virtudes daqueles que estão, né, nesse caminho de santidade, né, rumo ao céu, né, aí a vida interior, né, o amor, né, à Virgem Maria, né, como cumprimento aí do 4º mandamento, a submissão e a obediência à Virgem Maria, né, porque ela está unida à vontade de Deus e naturalmente unidos a ela pela submissão e obediência estaremos sempre unidos também, né, à vontade de Deus. A confiança, né, em Maria também, né, precisamos, né, cada vez mais ter esse coração confiante, né. E é claro, né, essa imitação das virtudes e entrega de Maria. Então nós vemos aí, né, muito importante a gente adquirir, né, essas virtudes para a nossa caminhada, para a nossa perseverança. Depois, São Luís ele vai falar, né, da figura da Virgem Maria, né? Então, que ele vai usar ali, né, aquela figura, né, aquela imagem de Rebeca, né? E aí ele vai colocar também, né, 5 coisas importantes, né, que a Virgem Maria, ela, né, vai nos agraciar, né, podemos dizer assim, né, com essa unidade, né, da nossa unidade com ela, ela nos retribui, podemos dizer assim, né, ela nos retribui com o quê, né? Ela nos ama, nos retribui, né, com amor, né? Depois, né, ela nos mantém
como uma mãe mantém um filho, né? Então, o que seria esse manter, né? Esse manter seria o quê, né? Ela providencia, né? Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, né? Uma vez que, se estamos aqui nessa terra, é porque nós temos o que, né? Uma missão, né? Temos um caminho a seguir. E, naturalmente, nesse caminho a seguir, né? De seguimento de Cristo, é claro, através da Virgem Maria, né? A própria Virgem Maria, ela providencia, ela nos mantém, né? Porque, né? Ela nos dá o que é necessário para que a gente possa manter-nos firmes e perseverantes, né? Nesse caminho. Depois, ela nos conduz. Então isso também é muito importante, né? É claro, né? Como ela segue a Cristo, né? Em sua plenitude, nós seguindo ela também vai nos conduzindo né? Ao seu Filho, né? A Jesus Cristo, né? Então ela nos conduz também, né? E é claro, né? Ela também nos ajuda, né? Na nossa caminhada, né? Quanto mais a gente cresce na devoção à Virgem Maria, quanto mais a gente vai crescendo nas práticas espirituais marianas, mais nós vamos, né? Cada vez mais a gente vai sendo conduzido por ela a imitar a Cristo, né? A crescer cada vez mais nesse grande mistério, né? Da transformação em Cristo, né? Depois, a quarta coisa, né? Ela nos defende, e protege. Muito importante isso, né? Por quê, né? Como em Maria não há pecado algum, então assim, né, como lá, né, no livro do Gênesis, né, aquele que a gente chama de proto-evangelho, né, nas próximas aulas a gente vai, né, fazer, né, um apanhado aí, né, da Mariologia na Sagrada Escritura, né, para que a gente possa refletir melhor, né, aí também sobre a Virgem Maria. Nós vamos ver, né, que lá no proto-evangelho, no capítulo 3º do livro do Gênesis, no versículo 15, Deus vai dizer, né, que a condenação ali, né, à serpente e à mulher, né, Eva, ele vai dizer, né, que colocaria inimizades, né, entre a mulher e a serpente, né? Aqui a Mariologia vai dizer que aí há um proto-evangelho, como uma prefiguração da vinda do Messias, né, do Salvador, né, que é claro viria por uma mulher, né? Então assim, como entre Maria e a serpente, Maria e o demônio, o anjo mau, há essa inimizade, há esse distanciamento, né? O demônio não chega perto de Maria. Quanto mais próximos da Virgem Maria, mais nós vamos o quê, né? Sendo defendidos e protegidos por ela, defendidos dos ataques, né, do inimigo e, é claro, né, e protegidos também, né, de tudo aquilo que pode roubar a nossa atenção, né, e, é claro, né, nos seduzir para que a gente perca o caminho da salvação. Então, isso também é bem interessante, né? Depois, ela também intercede. Intercede por nós, né? Por aqueles que são seus filhos, né? Então isso é muito importante, né? Por isso que quando nós vamos, né, crescendo aí, né, nessa devoção à Virgem Maria, nós vamos percebendo, né, o quanto as coisas, né, que nós desejamos acontecem com mais facilidade na nossa vida, né? Por que acontece com mais facilidade na nossa vida? Porque geralmente quando nós entramos nesse caminho da Virgem Maria, nós vamos perceber isso nos próximos capítulos, né? Quando nós entramos nesse caminho da Virgem Maria, aí, né, que é o segmento de Cristo, naturalmente, né, nós vamos desapegando das coisas do mundo e, é claro, desejando mais as coisas eternas. Quanto mais nós desejamos as coisas eternas, mais nós recebemos esses dons eternos, na medida em que nós vamos nos desapegando daquilo que é material, né? Então, quanto mais desapego material nós temos e nós exercemos na nossa vida, muito mais bens espirituais nós seremos capazes de receber da Virgem Maria, de Deus, né, através da Virgem Maria. Então, quando nós vamos caminhando no caminho aí de segmento, né, de imitação da Virgem Maria, na devoção mariana, ela sempre intercede por nós, né, e potencializa, né, aquilo que são os nossos próprios desejos, né, nos
primeiro, né, como ela nos conduz, ela nos mantém, nos defende, ela vai, né, também, né, nos ajudando a aprender e escolher sempre a melhor parte, né, sempre aquilo que é o mais importante e necessário para a nossa vida, que é Jesus Cristo, né? E nisso, né, quanto mais nós buscamos isso, quanto mais nós inclinamos a nossa vida para Jesus Cristo, para esse bem espiritual, muito mais, né, ela vai, né, realmente, né, essa intercessão dela vai tendo mais poder, né, sobre aquilo que são os nossos próprios desejos e, é claro, ela vai nos concedendo esses dons, essas graças também para a nossa santidade e a nossa salvação. Então nós vemos aí, né, São Luís nesse 6º capítulo do tratado, ele vai trazendo essas 3 figuras, né, de Maria, daqueles dos infiéis, né, que é a figura de Esaú, e dos predestinados, dos fiéis, que é a figura de Jacó, né, aí para que a gente possa, né, realmente, né, ir, né, refletindo sobre a nossa vida e percebendo se na nossa vida está, né, assim, né, de alguma forma crescendo, né, algum vício, e é claro que a gente possa ir buscando, né, crescer cada vez mais na virtude. Então nós vamos passando para o 7º capítulo. O 7º capítulo, São Luís vai falar, né, dos efeitos maravilhosos, né, que essa devoção ela exerce, né, na vida do fiel, né, na vida ela produz, né, na vida do fiel. Né? Então, vou botar aqui os efeitos que essa devoção realiza na vida, né, do fiel, né, na alma do fiel. São Luís ele vai elencar 7 efeitos, né? Então, assim, o primeiro efeito que ele vai elencar é o conhecimento e o desprezo de si mesmo, né? Essa devoção, né, ela nos leva ao autoconhecimento e o desprezo de si mesmo. Então, nós vemos por que ela nos leva ao autoconhecimento, né? Isso por quê, né? Porque quanto mais a gente vai caminhando nesse caminho de imitação, a gente vai, né, percebendo a perfeição de Deus e vai também, né, percebendo a nossa imperfeição. Então, esse autoconhecimento é justamente isso, né? A gente vai percebendo as nossas imperfeições, mas também, né, Deus vai nos dando a graça, né, e a Virgem Maria também vai nos dando a graça de reconhecer também, né, os nossos dons, as nossas virtudes. E é claro, né, quanto mais a gente vai contemplando a perfeição, né, de Deus, quanto mais a gente vai contemplando os mistérios de Deus através dessa devoção, mais nós vamos desejando, aprendendo a desejar as coisas eternas e menos as coisas terrenas. Por isso que nasce em nós um desprezo de nós mesmos, né? Que é justamente aquilo que Jesus Cristo vai dizer, né? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ó, renuncie a si mesmo, né? É isso, justamente isso aqui, né? É o desprezo de si, né? O desprezo da própria vontade, né? Depois, o segundo efeito, né? São Luís vai falar, né, que é uma participação da fé de Maria, né? Então, o que significa isso, né? Participar da fé de Maria é participar o quê, né? Do dom teologal, né? O dom teologal, né? Que é, né, a virtude teologal da fé, né? Quanto mais nós vamos crescendo, né? Se lembra lá, né, que assim, né, uma das virtudes lá, né, dos predestinados, né, que é a confiança, né? Então, assim, quanto mais
nós vamos crescendo na devoção à Virgem Maria, mais nós vamos participando, né, na fé, no dom teologal, né, nesse dom de Deus que está em Maria, né, e é claro, né, aí nós participamos disso também, né, e cresce em nós muito mais essa confiança. E aí isso é muito importante, né, para a nossa caminhada também. Depois, o terceiro efeito, né, que é a graça, né, São Luís vai dizer, né, a graça do puro amor. Isso é o quê, né? É aquele amor com generosidade, né? Amor de entrega, né? Esse amor, né? Onde nós não queremos nada em troca, né? Então isso é importante, né? Isso, é claro, né? É alcançado a partir de muito, né, exercício espiritual, né, a partir, né, do crescimento, do amadurecimento na nossa caminhada de vivência no amor, né? O puro amor é justamente isso, né? É quando nós fazemos algo sem desejar nada em troca, né? Sem querer algo ali, né, por aquilo, sem querer recompensas, né? Porque se queremos recompensas, naturalmente, né, já não vai ser um puro amor, né? Já vai ser um amor, né, ali, né, mercenário, né? Porque quer uma recompensa, que quer, né, ali, né, algo em troca, né? Então, a devoção à Virgem Maria nos leva também a isso, né? Nos leva a graça, né, do puro amor, né, dessa entrega, né, total aí, né, e sem desejar nada em troca, né. O quarto efeito que São Luís vai nos colocar, né, tem a ver, né, com essa ideia aqui, né, da participação na fé, né, do dom teologal, que é ali, né, uma maior confiança. Confiança em Deus, né? E é claro que aqui, né, essa ideia aqui da confiança em Deus, nós poderíamos até acrescentar uma palavrinha aqui, né, diante dessa ideia de confiança, que é providência. Isso nos faz o quê, né? Essa maior confiança em Deus e na Virgem Maria nos faz reconhecer e ter certeza de que, né? Ter certeza de que se acontece também algum mal na nossa vida, é para quê, né? Para um bem muito maior, né? Se acontece uma tribulação, se nós temos algum tipo de angústia, algum tipo de dificuldade na nossa vida, é sempre para algo maior. E é claro, né, humanamente falando, não é assim que nós lidamos com as nossas dificuldades, né? Por quê? Porque humanamente, né, diante de uma dificuldade, o que a gente faz, né? A gente confia muito mais nas nossas forças, né? Olha lá, né, aquele vício lá dos réprobos, né? Então, assim, a gente confia muito mais nas nossas forças, naquilo que a gente é capaz de fazer, e se a gente percebe que não é capaz de fazer, a gente não dá um passo além, né? A gente trava, né? E a gente realmente não continua, né, a nossa caminhada, ou nós não continuamos ali, né, nos colocar, né, a serviço. E é claro, né, quando nós vamos, né, realmente crescendo nessa maior confiança, isso vai fazendo o quê? Com que a gente cada vez mais reconheça que tudo que acontece, né, tem a ver com a providência divina. E o que nós precisamos fazer é aprender a ler, né, a nossa realidade, para que assim a gente possa realmente, né, receber tudo aquilo que Deus está querendo, né, nos dar, né, está querendo realmente, né, derramar sobre nós, né, como esses dons e essas graças aí de crescimento, né, e maturidade, né, tanto interior quanto também exterior, né. Vamos passar aí para quinta, né, o quinto efeito, né. O quinto efeito aí que São Luís vai colocar no tratado, né, é a comunicação da alma e do espírito de Maria, né? Então isso aqui é muito interessante também, né? Comunicação, alma,
Espírito de Maria. Aqui tem a ver com o quê, né? Aqui tem a ver com os âmbitos, né, da vida humana, né? Que é corpo, alma e espírito, né? São Luís ele traz aqui essas duas realidades, da alma, né, o âmbito da alma e o âmbito espiritual, né, do espírito, né? Então, o que é essa comunicação, né? Por quê? Na alma de Maria, né, o que, né? Deus ali, né, infundia ali, né, aqueles dons, né, em sua plenitude, né? É claro, né, diante daquilo que era a humanidade de Maria, a plenitude que era possível, que ela poderia, né, ali, né, receber, né? Então, assim, né, quando nós estamos unidos à Virgem Maria, essa graça transbordante de Maria, né, toca também a nossa vida, né? E aí nós somos o quê? Cada vez mais na nossa alma, nós somos iluminados. Nós vamos sendo iluminados na nossa alma, na nossa consciência, na nossa razão. E isso para quê, né? Para que haja um crescimento muito maior também na nossa vida, né? Para que a gente possa crescer, né, na consciência das coisas de Deus. E depois, né, no Espírito, também, né, há aí também, né, uma influência, né? Por quê, né? Porque Maria comunica, né, a sua faculdade espiritual a nós também, né? Uma vez que ela está unida a Deus, naturalmente, né, essa faculdade espiritual ela tem a ver com isso, né, com essa relação com o transcendente. Como Maria já está de corpo e alma no céu com Deus, né, é aquela que no céu está mais unida a Deus. Naturalmente, unidos a ela comunica a nós o que, né? Essa mesma união divina. Então, assim, né, a devoção, né, à Virgem Maria, né, ela tem um efeito grandioso na nossa vida, como o próprio São Luís vai dizer, né, maravilhoso na nossa vida, justamente por isso, né, porque ela nos torna mais sábios, né, porque nos dá a grande graça, né, de iluminação, de contemplar os mistérios de Deus na alma, e no espírito, né, nos gera uma união divina muito maior, né, uma união maior com a Trindade, né? Então, isso aqui também é bem importante, né? Depois, o sexto efeito é a transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo, né? Olha só, né, que interessante também, né? Transformação em Maria. E aqui, né, São Luís ele está usando o quê, né? Ele está tendo em vista aquilo, né? Como Maria é a imitação, né, a cópia perfeita de Jesus Cristo, né? Aquela que conserva, né, aquilo que é a imagem e semelhança, né, de Deus, né, nela. Então, naturalmente, assim, né, transformar-se em Maria nada mais é do que transformar-se no próprio Cristo, né? Então, também, né, aqui nós vemos, né, algo que é assim, um pouco difícil de entender, né, no tratado, né, porque São Luís ele não explica isso, né, assim, né, totalmente, né, mas aqui nós vamos, né, cada vez mais, né, podemos dizer assim, né, vamos ruminando, né, essas coisas para que a gente possa ter um melhor entendimento disso que pode, né, acontecer na nossa alma também, né? Esses efeitos aí, como o próprio São Luís vai dizer, né? Esses efeitos maravilhosos, né, que podem acontecer na nossa alma, na nossa vida, né, de experiência com Deus, né, através dessa devoção. O sétimo efeito que São Luís vai ali dizer, né, ele vai dizer o que, né, que essa devoção ela faz com que a gente, né, realmente, né, dê uma maior glória a Deus, né? Então, maior glória a Deus. Por que essa maior glória a Deus, né? Porque uma vez que nós vamos sendo transformados em Maria, né, em Jesus Cristo, essa imagem e semelhança, né, sendo restaurados, podemos dizer assim, vamos sendo restaurados na nossa imagem e semelhança, mais nós transparecemos, mais nós
transmitimos a pessoa do próprio Cristo em nós, né? E é claro, né, a pessoa também de Maria em nós através das virtudes, né? Então nós vemos aí, né, essas virtudes que saltam, né, aos olhos no Sagrado Evangelho. Quanto mais nós crescemos nessa devoção, mais se dá glória a Deus, né? Por quê, né? Porque em nós se manifesta o poder, né, a onipotência, né, do próprio Deus, né? Porque, né, é porque Ele faz transbordar, né, essa grande graça também em nós. E ao nos ver, né, as pessoas percebem que na nossa vida há alguém diferente, né? Que é a pessoa do próprio Deus, né? Nas nossas atitudes, né? Há alguém diferente, né? Na nossa forma de ser, de viver, de vestir, em todo o nosso ser, né? Ali, né, nós vamos dando maior glória a Deus. Então, São Luís ele vai, né, elencar aí, né, esses 7 feitos, né, que podem ser realizados na vida, né, aí desses predestinados, né, daqueles que aderem, né, essa verdadeira devoção e realmente, né, colocam em prática na sua vida as virtudes necessárias, né, que a gente já refletiu sobre elas, né. Vamos passar para o 8º capítulo. O 8º capítulo, né, é um capítulo onde São Luís ele vai falar, né, basicamente sobre aquilo que são as práticas particulares, né, dessa devoção, né? Então, ele vai falar, né, sobre as práticas particulares dessa devoção, né? Então, quais são essas práticas particulares, né? Que são essas práticas que vão nos auxiliar, né? Essas práticas voluntárias, né? Que vão nos auxiliar, né, a realmente viver essa devoção, né? Uma verdadeira devoção à Virgem Maria. E é claro, né, viver também, né, aquilo que seria uma perfeita, né, consagração a Jesus Cristo através de Maria, né? Então, assim, ele vai dizer, né, que a primeira coisa que nos ajuda, né, que seria as práticas, né, externas, que ele vai falar primeiro, né, as exteriores. A primeira prática exterior que ele vai nos colocar, né, é o que, né? Fazer, consagrar-se, né? Consagrar-se à Virgem Maria através desse método, né, que ele está expondo, né, que ele expõe no Tratado da Verdadeira Devoção, né? Então, assim, né, mas esse consagrar-se só depois de fazer, né, os exercícios espirituais, né, que são os exercícios que ele vai propor, né, lá, né, que são os 12 dias preliminares e depois, né, as outras 3, mais as 3 semanas, né, lá, né, que nós vamos, né, meditando, né, ali, né, sobre a vida da Virgem Maria, de Jesus Cristo, né, também ali o conhecimento, né, de si mesmo, né, o desapego, né, do mundo e tal. Tudo a gente vai, depois a gente vai passar mais ou menos, né, e também o nosso livro, né, que está quase saindo já, ele vai nos ajudar também, né, a fazer, né, a entender, né, esses exercícios espirituais também. Então, São Luís ele propõe justamente isso, né, que só se faça a consagração depois dos exercícios espirituais. Então, isso é muito importante. Então, quem faz a consagração nesse método dele, sem ter feito os exercícios espirituais, né, sem ter feito bem ali, né, os exercícios espirituais, na verdade, assim, né, essa consagração ela é inválida, né? Por quê? Porque ela já não tem aí, né, uma reta intenção, né? Então, e a consagração é um ato voluntário, né? Então, nós precisamos, né, realmente, né, ter essa consciência, né? O consagrar-se, a primeira coisa, né? Primeiro exercício, a primeira prática exterior é isso, né? Consagrar-se.
depois de ter feito esses exercícios espirituais, né, durante 33 dias. Né? Ele usa esse número 33, né, que é a idade de Cristo, e ele vai colocando aí esses 33 dias. Por isso que são 12 dias preliminares e depois de mais 3 semanas, né, de 7 dias, aí que há essas meditações, né, e claro, né, aí tem algumas orações que ele pede, né, também, né, recomenda fazer para que aí possa, né, crescer cada vez mais, né, nas intenções, né, de cada uma dessas semanas, aí para que a gente possa fazer a consagração. Depois, a segunda prática exterior, né, é a recitação da coroinha, né? A coroinha. A coroinha de Nossa Senhora, né? Sem te olhar no tratado, né? A única coisa que ele recomenda, assim, né? Que ele diz que é necessária, né? Claro, né? Ninguém está obrigado ao impossível, mas ele coloca como, assim, né? Claro, depois de consagrar-se, né? Aí ele até, quando ele vai falar da coroinha de Nossa Senhora, ele vai falar assim, né? Que essa coroinha o consagrado fará todos os dias da sua vida. Só a coroinha ele fala isso, né? Por quê? Porque é uma oração própria, né, que ele considera, né, aí, né, como uma oração, né, própria para essa devoção, né, essa verdadeira devoção. Né? Então, depois, né, outra coisa também, né, outra prática exterior, né, é o uso pequenas cadeias. O que seria isso, né? Essas cadeias são o que, né? São aqueles sinais externos, né? Uma correntinha, pode ser um cordão, né? Aí, né? É claro, né? De preferência, né? Aí, né? Esse sinal externo de ferro, né? Para remeter justamente isso, né? Essa cadeia, né? Que remete-se à escravidão de amor, né, a Jesus Cristo por Maria, mas ele diz que essas cadeias não são essenciais. Então, a pessoa pode usar ou pode não usar, né, porque não é uma prática essencial para essa devoção. É recomendado porque o sinal externo, ele, é claro, né, é um sacramental também, né, porque é abençoado. Então, assim, né, ele serve como proteção, é um sinal, né, ali também para aqueles que ali, né, contemplam, né, e percebem, né, e lembram também da Virgem Maria, né, mas não é algo que é necessário. A única coisa necessária, né, depois da consagração que São Luís vai colocar é justamente a coroinha de Nossa Senhora. Então, consagrado que não reza a coroinha Nossa Senhora, né? Então tá aí, né? Se não for por um motivo muito grave, né, e muito importante, né? Como disse, ninguém está obrigado ao impossível, mas consagrado que não reza a coroinha a Nossa Senhora, né? Então não está cumprindo bem a sua consagração, né? Então isso é bem importante também. Depois, a quarta prática exterior, né? A devoção ao mistério da encarnação. Devoção ao mistério da encarnação. E é claro, né, aqui, né, nós temos, né, aí, né, algumas festas, solenidades, né, que manifestam, né, a concepção de Jesus Cristo, né, também, né, aí, né, o nascimento de Jesus Cristo, né, então é muito importante aí, né, por exemplo, o 25 de março também, né, quanto lá, né, o 25 de dezembro, então todas essas festas, né, relacionadas, né, as solenidades relacionadas à encarnação do Verbo,
São Luís, né, ele propõe, né, por quê? Né? Porque é um mistério, né, que ali, né, é um mistério que está vinculado também, né, à Virgem Maria. Né? Então, isso aqui é bem importante, né? Por conta do sim dela, do fiat dela, se realiza, né? O Verbo se fez carne. Né? Então, ele recomenda, né, a devoção ao mistério da encarnação, né? Assim que também como muitos outros santos também tiveram, né, essa grande devoção, né, ao mistério do nascimento, né, do nascimento de Jesus Cristo. Né? Depois, a quinta prática exterior, né, uma grande devoção à Ave Maria. Então, a devoção à Ave Maria, a oração, né, da Ave Maria e o rosário. E é claro, né, não só o rosário, né, mas aqueles que não têm a possibilidade de rezar o rosário, rezar o Santo Terço, né, mas é sempre muito importante, né, se pelo menos, né, uma vez no mês, né, a gente parasse, né, dedicasse um tempo, né, se a gente parasse pelo menos uma vez no mês para rezar, né, pelo menos uma vez no mês rezar o rosário, né, a gente ia crescendo cada vez mais, né? E é claro, né, rezar o nosso terço todo dia, né? Isso é bem importante, né? E é claro, né, a oração da Ave Maria, né? Essa devoção especial a essa oração. Por que essa devoção? Primeiro, porque a Ave Maria, né, ali a primeira parte da Ave Maria tem as palavras da Sagrada Escritura, né? As palavras do anjo e as palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Santa Isabel, né? Então, nós temos aí na primeira parte da Ave Maria isso. A segunda parte nós temos aí aquilo que nós chamamos que é a oração, né? O clamor, a súplica da Igreja diante daquilo que é, né, a figura da Virgem Maria na obra de salvação, né? Por isso que nós, na Antiguidade, né, a Ave Maria era só a primeira parte. Depois o povo de Deus começa a incutir uma segunda parte, né? E essa segunda parte, né, a Ave Maria, como nós temos hoje, né, o texto, né, da Ave Maria, como nós temos hoje, ele só foi promulgado, né, lá pelo Papa Pio V, no século XVI. Né? Antes, quando São Domingos recebeu o Santo Rosário, né, a Ave Maria era só metade, né, só a primeira parte, que era as palavras, né, do anjo e as palavras de Santa Isabel, né, inspiradas pelo Espírito Santo. Então nós vemos aí, né, como também, né, que é importante, né, nós buscarmos cada vez mais crescer, né, na devoção também, né, a essa oração, né, rezar, né, ela várias vezes durante o dia, né, quando vem uma tentação, rezar essa oração, né, uma oração que é muito querida, né? E é claro, né, quando Maria, né, Nossa Senhora dá o Santo Rosário lá a São Domingos, né, ela ali mesmo vai dizer, né, que é o saltério angélico, né? Quanto mais nós rezamos, né, é como se o Santo Rosário seria a oração dos anjos, né? Então, isso é muito também importante, né, para que a gente possa crescer na devoção à Virgem Maria, né, ter esse grande desejo, né? E é interessante se a gente olhar, né, existe um comentário sobre a Ave Maria de São Tomás de Aquino. Se a gente olhar lá, né, o comentário de São Tomás de Aquino não tem a segunda parte, né? Ele não comenta a segunda parte, porque não era comum rezar a segunda parte, ainda não tinha ainda toda uma promulgação, né, daquilo que seria a segunda parte da Ave Maria, né? Eram devoções muito isoladas, muito soltas, né? Onde se incutia ali, né, na oração uma segunda parte, cada lugar de uma forma diferente, e depois que vai sendo, né, ali, né, que vai ser promulgado. Né? Então, São Tomás de Aquino, ele faz o comentário da Ave Maria, mas comenta só a primeira parte, né? As palavras do anjo e as palavras de Santa Isabel. Vamos lá, né? A sexta prática exterior. A sexta prática exterior é a recitação do Magnificat, que é o quê? Né? Aquele cântico, né, que nós temos lá, né, no Evangelho de São Lucas, né? É o cântico entoado
pela Virgem Maria, né? Aqueles que rezam a liturgia das horas, né? Todo dia, né? Nas vésperas, né? Nós rezamos o Magníficat de Nossa Senhora, né? Que é esse belo cântico aí, né? Que aí, né? Mostra, né? E manifesta, né? Toda a fé de Maria, né? É como que tem um teólogo, né? Que vai dizer que o Magníficat é como que o espelho da alma de Maria, né? Daquilo que é a vida interior de Maria, da fé de Maria, né? Isso é muito belo também, né? Então, nós vemos aí, né, como que é importante também aprendermos, né, a rezar, né, o Magníficat. Depois, né, a 7ª prática exterior, né, que é, como a gente falava anteriormente, né, o desprezo do mundo. Então, assim, né, então veja lá, né, veja lá que que é algo que a gente precisa cada vez mais crescer na nossa vida, né? Nesse desprezo, esse desapego das coisas mundanas. Então, quanto mais a gente cresce nisso, mais a gente vai, né, realmente, né, quanto mais a gente vai se esforçando nessas práticas exteriores, né, infelizmente, né, há muitos que fazem a consagração que deixa tudo isso aqui assim, que a gente está falando, né, e fica lá, né, só com a terceira prática, né, que é o uso da cadeia, né. Então, assim, né, isso aí que é o problema, né, porque às vezes as pessoas pegam mais aquilo que está o superficial, aquilo que não é o essencial, e esquece daquilo que é o mais importante nessa sagrada devoção e, é claro, né, nessa sagrada consagração também que São Luís vai nos propor, né. Depois, São Luís ele vai elencar aí, né, as práticas interiores. As práticas interiores. E ele vai falar 4, né? 4 práticas interiores. E ele vai dizer o que, né? A prática exterior consiste em quê, né? Em fazer tudo. Aí depois aqui, né? Por Maria, tudo, fazer tudo com Maria, depois fazer tudo em Maria e tudo para Maria, né? Como que a gente entende isso, né? Fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, né? Fazer por Maria o que, né? Claro, né? Quanto mais unidos a ela, se lembra lá, né? A submissão e a obediência, né? À Virgem Maria, né? Que é nada mais, nada menos do que a submissão e a obediência à vontade de Deus. Quando nós fazemos tudo por Maria, nós estamos fazendo o quê, né? Tudo para corresponder à vontade de Deus, né? Que está aí, né, também, né, em Maria, né? Quando nós fazemos tudo com Maria, nós fazemos tudo com o auxílio dela, né? Se lembra lá, né, que ela mantém, né, os seus filhos, né? Ela mantém aqueles, né, que confiam nela, né? Então, ela também, né, quando a gente faz tudo com Maria, ela nos auxilia a realizar todas as coisas na nossa vida, né? Fazer tudo em Maria quer dizer o quê, né? É fazer tudo unido a Maria, né? Então, isso também é bem importante, né? Não só com ela, mas fazemos nela, né? Porque essa unidade que nós geramos com ela e com a Trindade Santa, né, vai fazendo com que nós, né, sejamos essa grande manifestação, né, da obra de Deus, né, que aconteceu, né, em Maria, né, e é claro, né, acontece, né, em todos os santos que desejam, né, e lutam para estar unidos, né, aí, né, a Deus, né, e é claro, né, esse caminho, né, mariano naturalmente, né, nos leva a viver isso, né, essa unidade plena, né? Então por isso que vamos fazendo tudo em Maria também.
e fazer tudo para Maria, né? Por que isso aqui, né? Se lembra lá na nossa última aula, nós falávamos lá, né, que nós damos os méritos, né, das nossas boas obras, né, aqueles méritos, né, passados, presentes e futuros a Maria. Então, quando nós, em tudo que a gente vai fazer no nosso cotidiano, né, quando nós fazemos tudo para Maria, nós estamos fazendo o quê? Tudo para entregar a ela, né? Para entregar o quê? Os méritos daquelas boas obras a ela, para que ela possa usar esses méritos como obra de salvação para a conversão dos pecadores, para a humanidade, para tirar as almas do purgatório, e assim ela usa como bem entender, né, e da melhor forma, né? E é claro, né, ela sabe muito bem, né, a melhor forma de usar, né, esses méritos. Então nós vemos aí, né, como que São Luís ele simplifica isso aqui, né, as práticas interiores nisso aqui, né? Por quê, né? Porque aqui precisa de uma coisa muito importante, né? Precisa de um estado de consciência, né? Então, assim, não é só chegar e fazer as coisas. A gente precisa estar sempre retificando a nossa intenção, a nossa consciência para fazer isso aqui, né? Isso é muito importante. Quanto mais a gente vai retificando tudo que a gente vai fazer, né, a gente oferece, né, aí, né, para fazer por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Quanto mais a gente vai aprendendo a oferecer isso, mais tudo aquilo que a gente vai fazendo vai se tornando obra de salvação nas mãos da Virgem Maria. Então, isso é muito também importante, né? E é claro, né, se a gente olhar, é muito belo para a nossa vida também, né? Então, a gente vai vendo, né, aí, né, terminando esse 8º capítulo, né, do tratado, onde aí, né, São Luís ele vai nos propor, né, essa consagração, né? E agora a gente vai falar brevemente sobre a consagração, né? A gente não vai se estender muito, mas só para que a gente possa entender em que consiste essa consagração à Virgem Maria, né? Então, porque não adianta só a gente assim, né, ter essa assim, né, eu sou devoto, eu quero. Não, a gente precisa entender a essência da consagração, porque senão a gente está fazendo um negócio que quando a gente faz uma consagração sem consciência, a gente não tem vontade, assim, né, a gente não está fazendo uma coisa assim, usando plenamente a nossa vontade, né? Às vezes a gente pode estar sendo né, arrastado, a gente está sendo influenciado por alguém, ou então a gente está fazendo por modismo, porque todo mundo faz, eu vou lá, quero fazer também. Então essas coisas também são bem importantes, né? A gente aprender, né, entender o que consiste a consagração. No método que São Luís nos propõe, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa conceber, né, dessa consagração é o quê, né? Que uma consagração, essa palavra consagração, né, sagrar, né, ou consacro, né, com o sagrado, né, remete justamente a isso, né? Uma união ao sagrado. Então, assim, né, por isso que tem que ser a consagração ela precisa ser voluntária, né? Porque tem que ser um ato de liberdade nossa para nos unir com aquele que é sagrado, com o que é santo, que é o próprio Deus, né? Então, quando a gente faz essa consagração, a gente está tendo essa atitude, né, de corresponder, né? Porque Deus que veio ao nosso encontro, ele, assim, né, se consagrou totalmente a nós, né? Se dedicou totalmente a nós para a nossa salvação. E é claro, a nossa correspondência de amor é justamente isso, né? Essa consagração, nos unir a Ele para nos dedicar também cada vez mais a Ele, né? Então, isso é muito importante. E essa consagração, esse termo aqui, consagração, ele aparece em vários momentos, né, na nossa vida, né? Na vida religiosa, né? No batismo, né, nós somos consagrados a Deus, né? Por quê? Porque nós somos unidos ao sagrado, aquele que é santo, que é o próprio Cristo. Por isso que nós somos chamados outros Cristos. Por exemplo, na Eucaristia, né, aquele pão e o vinho lá, né, que antes da consagração é só pão e vinho, depois da consagração, ó,
da união com o sagrado, ele se torna o quê? O corpo e o sangue de Cristo, né? Por quê? Porque ali, né, houve essa união, né, daquele elemento, né, daquele elemento ali, né, que é o pão e o vinho, ao dom sagrado, né, ao Deus, né, ao próprio Deus, né? Então, por isso que a gente crê, né, que é o corpo e o sangue de Cristo, né? Também, né, o ministro ordenado, né, a ordem também, né, ele é o que, né? O ministro, aquela pessoa, ela se torna o que, né? Consagrada, e ela se torna o que, né? Ela se torna um com aquele, né, que ela representa, que é o próprio Cristo, né, que é aquele que é santo, né. Depois também, né, os sacramentais, né, também, né, quando nós abençoamos uma imagem, abençoamos uma cadeia, uma corrente, um cordão, um pingente, uma medalha, quando a gente abençoa essas coisas elas se tornam o quê? Unidas ao sagrado, né? Então isso é muito importante a gente entender primeiro o que significa consagração, né? Se consagrar-se, né? Para que a gente possa realmente adentrar aí, né? Nessa grande capacidade de ter consciência do que a consagração nos compromete, né? Depois, né? A perfeita consagração a Virgem Maria, né, a Jesus Cristo, através da Virgem Maria, né, tem a ver, né, o quê? Né? Tem a ver com a própria consagração que a Virgem Maria, né, fez a Deus. Né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Então, quando nós nos consagramos, né, nós nos consagramos a Deus a exemplo da Virgem Maria, né? Então aí, né, nós usamos aí, né, a gente também faz isso. Eis aqui o escravo, né, o servo do Senhor, né? Isso remete ao quê, né? Eis-me aqui é o quê, né? É colocar-se à disposição, né? O escravo, o quê, né? À disposição totalmente do Senhor, né? Aí depois, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Faça-se em mim segundo a tua vontade, né? Que essa vontade de Deus precisa se manifestar na nossa vida, né? E é claro, se nós olharmos muito bem, né? A Virgem Maria, essa que é consagrada, né? Desde ali, né? Do princípio, né? Por quê? Né? Porque Deus escolheu ela, né? Deus preservou ela do pecado original, né? E o próprio anjo diz o quê, né? Alegra-te cheia de graça, né? Olha só, né? Antes de Jesus Cristo realizar essa obra, né, de redenção, Maria, né, ela já estava cheia de graça, né? Então isso é um grande mistério, né? Que aí remete-se o que, né? A Imaculada Conceição, né? Quer dizer o que, né? Que aquele sacrifício de Cristo, aquela obra, né, de pascal de Cristo que se realizaria muito depois, né? Ali, né? A gente pode dizer 33 anos depois, né? Assim, Maria, ela recebeu os méritos eternos dessa obra de Deus, né? Então isso é muito importante, né? Maria é essa que é consagrada de Deus, né? Depois, a consagração, ela nos propõe 3 coisas importantes que a gente precisa ter em vista, né? A primeira, né, é uma entrega voluntária. Com liberdade, né? Então, assim, né, quando a gente faz uma coisa porque o outro fez, quando a gente faz uma coisa por modismo, porque todo mundo está fazendo, porque é legal, porque eu acho interessante, quando a gente faz as coisas assim, a gente pode não estar tendo um uso pleno da liberdade, né? Então, a gente pode até estar tendo um uso de liberdade de pegar e fazer aquilo ali, mas a gente não está tendo uma entrega voluntária, uma entrega total voluntária. A gente está tendo uma atitude voluntária, mas não uma entrega. E a consagração, ela nos propõe isso, né? Essa entrega voluntária, né? Então a gente se dá, né, totalmente. E é claro, né, a consagração, ela também nos remete, né, e também nos faz refletir sobre isso, né? A gente não dedica parte da nossa vida a Deus.
A gente não dedica, sei lá, né, só no nosso corpo, só os nossos olhos a Deus, o nosso ouvido a Deus. Não, a gente não tem como se dedicar parcialmente, se consagrar parcialmente. A gente se consagra por inteiro. Toda a nossa vida, depois de uma consagração, ela está dedicada a Deus. E isso é muito importante, né? Por isso que tem que haver essa entrega total, voluntária, né? Depois, a segunda coisa, né? O desejo de união. Por isso eu falando, né? Quando se faz uma coisa porque o outro faz, por modismo e tal, não sei o quê, de repente a pessoa ela vai fazer ela vai ter lá, né? Ela vai fazer, né, um rito de consagração. Não quer dizer que ela vai estar consagrada, né, porque isso vai depender, né, dessas coisas, mas ela vai entrar, né, num rito de consagração. Mas se ela não tem, né, esse desejo de união com Deus, né, de união com o sagrado, como que ela vai corresponder, né, essa dedicação, né, essa união consagrada, essa união de amor, né? Então não tem como. Então são coisas que a gente precisa perceber também que são muito relevantes. Depois, né, a pessoa tem que ter consciência que é uma dedicação total a Deus. Então nós vemos aí, né, 3 coisas que é importante, né? Entrega voluntária, desejo de união e consciência, né, de dedicação total a Deus, né? Então a consagração ela nos compromete justamente a isso. Depois, né, aí São Luís ele também, né, ele vai aí nos chamando a atenção, né, sobre essa consagração à Virgem Maria, que é uma consagração de união a Deus, né, por Maria, né, que é essa união trinitária também, né? Então, assim, para ir, né, concluindo a nossa reflexão de hoje, a gente vai vendo assim, né, como que existem também, né, algumas coisas que também são bem essenciais na nossa vida, né? Principalmente assim, né, a essência, como falava, a essência dessa consagração é o quê, né? A renovação das promessas batismais, né? Então, olha só, né? A essência renovação promessas batismais, né? O que significa isso, né? Renovar as promessas batismais, né? Isso significa o quê, né? Na renovação das promessas batismais, nós fazemos o que lá, né? Primeiro, há um rito de renúncia, onde nós renunciamos o demônio, renunciamos as suas obras, as suas pompas, renunciamos todas essas coisas, né, que tem a ver, né, com o pecado, com o mal, com o maligno. E depois nós fazemos uma profissão de fé. A gente reza lá, né, o credo, né, e fazendo aquela profissão de fé, né? Geralmente a gente faz isso lá no Sábado Santo, né? Todo ano a gente renova, né, as promessas batismais no Sábado Santo, onde a gente acende a vela, né, lá e faz as nossas promessas. Então, assim, como essa consagração é uma renovação das promessas batismais, então, assim, né, e é claro, né, para haver essa renovação das promessas batismais, é necessário haver essa renúncia do pecado. Então, assim, né, se alguém tem algum tipo de impedimento para, assim, de estado de graça, por exemplo, a pessoa ela não pode fazer uma consagração dessa, né? Às vezes, uma vez alguém me perguntou, pelo menos assim, né, segundo aquilo que São Luís propõe, a não ser que mude esse entendimento aqui. Aí sim, qualquer um poderia fazer. Mas dentro desse entendimento aqui que São Luís
está nos alertando, nos ensinando, e a proposta dessa consagração, que é a renovação das promessas batismais, quem está em pecado, em vida de pecado, não pode fazer um compromisso desse. Por quê? Né? Porque já estaria no ato, já, né, contradizendo-se aquilo que está professando naquele momento. Né? Então, assim, né, isso é uma coisa que a gente precisa sempre refletir muito. Né? Não quer dizer que uma pessoa que tem algum tipo de impedimento não possa ir se exercitando em tudo isso aqui que a gente já falou, né? Na busca das virtudes, aí, né, nesse rompimento, né, com as coisas, né, do mundo, aí, né, para que possa crescer cada vez mais, né, aí, né, nessa disposição para a graça de Deus. Né? Então isso é muito importante também. Né? Por isso que São Luís, quando ele fala sobre essa consagração, ele está nos chamando a atenção justamente sobre isso. Por quê? Né? Porque essa renovação das promessas batismais nos propõe uma configuração a Cristo. Então, uma configuração. Uma configuração a Cristo. O que é uma configuração? Uma união, uma transformação, uma identificação a Cristo. E é claro, né? Por quê? Porque no batismo nós nos tornamos outros Cristos. E aí sim, essa configuração ela acontece pelo ato, né, sacramental, batismal. E é claro, né, esse ato, né, o sacramento do batismo também nos insere, nos une como membros do corpo de Cristo, né, do corpo místico de Cristo. Então, assim, né, quem se consagra nesse método que São Luís está propondo, e não realmente, né, não renuncia, né, o pecado, a Satanás, as suas obras, não adere essa transformação a Cristo e não adere à vida da igreja, assim, né, já não está conseguindo viver, né, já não está apto a viver essa consagração, né, ou a prestar esse comprometimento com Deus, né, através da Virgem Maria, né? Então, assim, né, essa consagração, ela nos propõe justamente isso, né? Nos propõe nos unir, nos transformar, nos configurar cada vez mais em outros Cristos, para que tudo em nós manifeste a presença de Deus e para que a gente seja cada vez mais fiel, unidos ao corpo de Cristo, à Igreja, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência também, né? Porque uma vez que nós vamos, né, ferindo essa união do corpo de Cristo, nós já estamos, né, ferindo a consagração à Virgem Maria, né, a Jesus Cristo, né, que ali, né, que é o corpo, né, que no seu corpo se manifesta, né, seu corpo místico se manifesta na Igreja, né, que ele mesmo fundou, né? Então, são pequenas coisas, né, que a gente vai percebendo, né, que também vai nos fazendo refletir sobre aquilo que é, né, uma verdadeira devoção e o que é também, né, uma consagração. Né? Por isso que assim, a pessoa, né, pode fazer, né, algum outro tipo, né, de dedicação, né, mas essa consagração aqui, nesse método, não há como fazer, né, se houver algum impedimento de estado de graça, né? Então isso é muito importante que a gente tem que conceber, né? Porque senão a gente fica aí, né, um montão de gente aí, né, vivendo de qualquer forma e carregando correntinha no braço ou algum símbolo de Nossa Senhora, e naturalmente, né, quando a gente faz isso, né, e não vive aquilo que a gente está carregando, exteriorizando, naturalmente a gente está caindo naquela hipocrisia lá dos fariseus, e quando a gente cai nesse problema da hipocrisia, naturalmente, né, as nossas obras elas vão cada vez mais, né, se tornando inférteis, estéreis, né? E, naturalmente, né, a nossa vida ela vai definhando, né, caminhando para outros caminhos, né, e não para o caminho da salvação. Né? Por isso que
nós vemos, né, toda essa reflexão, né, aquelas coisas, né, que são importantes se manifestar na nossa própria vida, né? Por isso que nós vimos lá, né, aquilo que precisa ser deixado de lado, né, os vícios dos réprobos. Depois vimos aquilo que a gente precisa alcançar, né, as virtudes lá, né, dos predestinados, né, daqueles que são os fiéis, e depois nós fomos vendo, né, outras coisas, efeitos, né, na vida, né, daqueles que são fiéis a essa devoção, a essa consagração. Então essa é a nossa aula de hoje, né, nossa quarta aula. Na próxima aula nós começaremos a falar, né, sobre a Virgem Maria, né? Vamos usar como base esse livro, né? A Virgem Maria, né? Na Sagrada Escritura, onde a gente vai percebendo ali, né, como que Deus, né, através daquelas imagens antigas, foi prefigurando, né, a vinda do Messias e, é claro, né, a vinda do Messias que vem através da Virgem Maria também. Então é muito importante e, é claro, né, como sempre falei já, né, nas outras aulas, esse curso, ele não... A gente não está preparando ninguém aqui para se consagrar, né? A gente está preparando vocês para ter um entendimento melhor e maior, né, daquilo que é, né, a consagração à Virgem Maria, a verdadeira devoção e a consagração à Virgem Maria. Então, aqueles que se desejam consagrar, o que podem fazer, né? Pode, é claro, né, procuram, né, um sacerdote, né, porque depois às vezes a pessoa faz lá uma preparação de qualquer forma lá, e aí depois chega o padre e fala assim: ah, padre, eu vou fazer minha consagração, o senhor pode assinar para mim? Olha só, né, o padre tem que assinar uma coisa que ele nem sabe se realmente, né, foi bem preparada, né? Então, se você quer fazer a consagração à Virgem Maria, né, procure alguém, né, que possa te ajudar, né, diante, né, da consagração, para que você possa realmente colher os frutos dessa consagração na sua vida, né? E realmente, né, não faça uma coisa porque todo mundo está fazendo e faça, né, uma coisa aí, né, que muitas vezes lá na frente pode te trazer um grande prejuízo, né? Porque uma consagração é uma atitude, é uma decisão séria, né? E naturalmente, se a gente não está preparado para isso, né? Olha só, né? Tem um evangelho que fala, né? A quem muito é dado, muito será exigido, né? Muito será cobrado, né? Então, se a gente adere a uma coisa, né, que a gente, né, que é grandioso e a gente não corresponde àquilo, naturalmente, né, a gente vai ser cobrado por isso. Então, é muito importante a gente aí, né, ter essa docilidade. Então, recomendo, né, a leitura do tratado, né, comprar o tratado que as Irmãs da Arca de Maria vendem, né? Então, na nossa paróquia aqui, eu acho que nós ainda temos alguns aqui ainda, e aqueles, se não tiver, né, a gente pode encomendar com elas, ou então pode procurar diretamente com elas, né? E também aí, né, nós temos ainda alguns exemplares desse livro, né, que é o Compêndio de Mariologia, né, um livro que eu escrevi, né, alguns anos atrás, onde nós podemos, né, crescer no conhecimento da Virgem Maria, né, da Mariologia. Então, nós vamos começar, a partir da próxima aula, usar esse livro aqui, né? Então, nós temos ainda também alguns exemplares na secretaria paroquial, que eles que desejarem, né, pode buscar lá, né, na nossa secretaria. Vamos terminar a nossa aula, né? Vamos fazer a nossa oração e dar a bênção final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.